E agora a gente vai para um outro corte do campeonato, tá? Que são os 7 ameaçados. É dessa forma que a gente vem tratando aí esse grupo que vai do Grêmio até o Sport. Na verdade, são 6 ameaçados e um sentenciado, né? O Sport não é exatamente desse grupo, porque o Sport não disputa ponto a ponto com ninguém em posição alguma no campeonato, tá? Se não tivesse permitido a virada, talvez a gente tivesse aqui um programa fazendo mais contas em torno do Sport. E aí, dessa rodada, só um deles venceu, que foi o Fortaleza, tá? A vitória por 3-1 sobre o Red Bull Bragantino. Mas eu acho, e eu não sei se vocês vão concordar, que tirando ali o Juventude e nem trazendo o esporte para conta, eu acho que todos deram uma resposta minimamente positiva na rodada, tá? O Santos, Ah, ao reagir com um homem a menos, saiu da rodada, né? Chegou a ficar até fora do Z4. O Vasco empatou com o Inter em Porto Alegre. O Inter tá Mas mal, tá, mas estava vencendo, né? No caso do é, Vasco, o mas caso teve do a Vasco é expulsão do amargo. goleiro. Perdeu o atrapalhou muito. goleiro e venceu o jogo. Assim, Não, moralmente ruim, mas deu uma prova de vida. mas a semana do Vasco estava muito turbulenta. Eu acho que da forma como cedeu o empate, não vou. Eu acho que botou mais pressão no momento do Vasco, tá? O resultado do Vasco, do resultado, Fred, do Vasco, ele não conseguiu. Eu acho que ele não conseguiu atenuar a situação lá no Rio, não, tá? Assim. Não é isso que eu tô É o que, falando. Eu tô é o que dizendo a que gente deu uma sempre fala do prova de. roteiro. Se fosse o Vasco empatando do jeito na reta final, tá ok. Mas cedendo o empate, não. É por isso que, Mas eu não assim, tô ó, falando de dentro questão anímica, não. Eu tô falando de futebol, assim. Deu um opa, de resultado, né? De Mas a resultado. não questão sou tão anímica, mas a morto, questão né? anímica faz parte, pô, Sim, eu tô desse dizendo que opa, não. assim. Sim, mas eu acho que foi Eu uma. acho que faz bastante parte, na verdade. Ó, independente disso, pra mim, o resultado, todo mundo conquistou aí seus Pra pontinhos, o você entender, eu Fortaleza achei que o venceu um time. Grêmio perdendo por 1-0 e jogando duro, foi um. Opa, É, pode ser interpretado dessa forma também. O Fortaleza, numericamente, foi quem conseguiu o melhor resultado, porque venceu o jogo, né? E venceu para um Red Bull, que apesar de estar em declínio, está ali ainda na primeira faixa da tabela. Mas, para mim, no cômputo geral, a melhor resposta em termos no combo resultado e performance, para mim, foi do Vitória. O Vitória conseguiu um empate num jogo contra um time que não perdia e continua sem perder, né? Não perdia 7 jogos, que é o Mirassol, que vem fazendo uma campanha de destaque. A gente já falou muito aqui. Tem vídeo no feed falando sobre explicando o inexplicável em relação ao desempenho do Mirassol. Mas o Vitória não só conseguiu empatar, como empatou jogando bem. Em vários momentos a partida foi melhor. Em muitos momentos se aproximou de vencer. Se não fosse aquele gol inacreditavelmente perdido por Lucas Braga, o Vitória poderia ter saído do Maião com os 3 pontos. O Vitória chegou nesse jogo a 4 jogos sem perder, 4 de 5 com o Carille, perdeu apenas na estreia contra o Internacional. Algumas atuações individuais muito boas aqui, vou puxar Ronald, para mim jogou muita bola. O próprio Cáceres, tirando qualquer dúvida sobre possibilidade de perder titularidade, enfim, de briga de posição com o Claudinho, que até entrou nesse jogo em alguns momentos, fez a segunda linha. O Vitória, para mim, teve uma atuação bem destacada e, para mim, desse recorte que a gente está vendo nesse momento tá na tela, que vai de Grêmio até embaixo ali, até o Sport, para mim, o Vitória é o grande vencedor da rodada, porque consolidou atuação, desempenho, pontuação dentro de um recorte de tabela já bem complexo, considerando o Mirassol, e ganha um ânimo para as 2 partidas finais do turno, né? O Vitória agora vai para um duelo contra paulistas aí, né? 2 jogos contra paulistas bem difíceis, mas que tem aí um fato a se observar. O Vitória joga contra o Palmeiras no Barradão, no meio de um confronto do Palmeiras com o Corinthians pela Copa do Brasil. Então, a tendência é que o Palmeiras jogue com o time reserva em Salvador e o Vitória pode, eventualmente, aproveitar essa oportunidade para pontuar e depois fechar o turno contra o São Paulo. Então, acho que o Vitória tem possibilidades aí de fechar bem o turno, apesar da tabela complicada,
e tentar melhorar também sua curva de pontuação, já que com o Carille agora o aproveitamento caiu um pouquinho, caiu para 40%, mas ainda assim, eu acho que em termos de bola jogada, o Vitória vive seu melhor momento no Brasileirão. Apresentou bom desempenho, apresentou repertório ofensivo, e para mim, desse recorte, sai como grande vencedor aí da rodada. Eu concordo com quase tudo, Ravel. Mas eu acho que o grande vencedor é quem venceu. Eu acho que o grande vencedor é o Fortaleza, que bateu o Red Bull Bragantino, que era o quarto colocado do campeonato, bateu um 3-1, sabe? E respirou E muito. Você Renato Paiva sai. chegando, Exato. porque assim, Jogou. podia ser que Renato Paiva chegasse, Cauê, e uma derrota, um empate ali, outra derrota, e inviabilizasse Renato Paiva. Eu Sim. acho que o Fortaleza conseguiu dar margem para Renato Paiva, aceitação, né? A resposta é que a gente aquietar o falou, ambiente. Fred, que quando o Paiva chega, ele não era só o Fortaleza que precisava dar uma resposta, era ele também pessoalmente. E ele consegue, pelo menos, ganhar um tempo. Eu acho que o que ele conseguiu com essa vitória foi ganhar um tempo. Sim. Para que o torcedor dê um voto de confiança e que o próprio time se encaixe diante do futebol jogado. Não foi um adversário qualquer, foi um adversário que vem pontuando muito bem, jogando fora de casa bem. Então você conseguir ter uma atuação que traz esse placar que o Fortaleza consegue construir é importante demais. É importante demais para tentar retomar essa confiança, tentar achar o encaixe, que esse é o grande desafio de Paiva aí. E lógico que você reencontrar futebol pensando a médio, curto prazo, sempre é muito importante numa competição de pontos corridos, que ainda você está perto ainda aí de virar o primeiro turno, mas para quem está lá atrás, meu amigo, 3 pontos, para quem está na zona de rebaixamento, e como o Fortaleza estava, que não era só uma zona de rebaixamento, era afundado ali na pontuação. É um respiro enorme, precisava demais. Nesses dados aqui que a gente traz para a tela, como eu falei, o campeonato está muito desigual e a gente precisa até usar um pouquinho de criatividade para ir além do Power BI para procurar. E vai demorar, viu? Isso. Vai para fazer uma curadoria inteligente do que o Power BI tem para nos oferecer. Né? Não é um comando automático que a gente traz aqui. No programa passado, a gente alertou sobre pontuação, projeção de pontuação, Cássio. Nesse momento, o 17º tem 31,3%, que é o Santos. E o 16º, 33,3%. Ou seja, a projeção final para o 17º hoje está em 35 pontos. Como o Minhoca sempre bate na tecla, a gente precisa dizer as duas, porque são dois ângulos. O ângulo de quem está dentro da zona de rebaixamento não é terminar com 35, é terminar com 38 ou 39, né, para igualar o Vasco e ultrapassar o Vasco. E o ângulo para quem está fora é terminar com 36, basta um à frente do Santos. Hoje o 17º tem projeção de 35 e o 16º projeção de 38, tá? Mas o título desse slide é a armadilha da projeção baixa. E o que é que eu vou até ajeitar aqui, porque na verdade está com errinho essa arte aí. Tá? Eu vou ajeitar aqui. Aqui é rodada 19, não 37, tá? Aí o que é que eu mostrei aqui? A gente traz duas projeções. Hoje é 33,3% e 31,3%. A média histórica ao fim do primeiro turno, ao fim da rodada 19, não é tão diferente da atual. O 16º teria 35%, que hoje significaria 40 pontos, tá? E o 17º, 33,3%. Só que quando a gente coloca mais 19 rodadas na conta, vai para 43 pontos, tá?
de média. Vai para 41 de média. 43 o 16º e 41 o 17º. O que é que eu quero dizer? É que essa turma que luta pela sobrevivência, muitas vezes 18º, 17º, 16º, 15º, eles aceleram seus desempenhos, tá? Isso está provado, Cássio. Você sai de uma projeção de 38 pontos, que é a atual, para uma projeção de 40 pontos. Historicamente, na 19ª rodada, a projeção final é de 40 pontos. Isso que a gente está vendo embaixo, isso é a média desde 2006, certo? Certo, exatamente. De 2006 a 2024, a média na 19ª rodada ter esse aproveitamento que sinalizaria 40-38 e no final Exatamente. ser 46-45. Perfeito. Não, 43-41. 46-45 é o máximo, é o amarelinho ali. Não, desculpa, 43-41. 43-41. Ou seja, cada um aumenta 3 pontos no retorno. Sim. Essa matemática ela é muito importante para enxergar quem está nessa disputa contra o rebaixamento. Mas aí eu vou dizer coisa que eu já tinha falado, e a minha percepção até que se mostra o contrário, assim, porque de fato o primeiro turno é enganoso. Mas esse histórico todo desses campeonatos, eu acho que esse ano tem um nível técnico abaixo de quem está brigando contra o rebaixamento. Tanto que a gente chegou a ter um Z4 que a gente chamou de laço. Ó, tá com um laço já. E isso na 12ª rodada, terceira rodada. E quem está lá em cima, por exemplo, teve um resultado que a gente está vendo, curiosamente está vendo a foto, que é o Ceará comemorando no Cruzeiro, que foi o resultado para mim, que eu até falei ontem na live, para mim o resultado mais expressivo do Nordeste nesse Campeonato Brasileiro. Algum torcedor do Bahia, o Bahia ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, e esse era o mais expressivo, e agora, na minha opinião, fica em segundo lugar, porque ainda que o Bahia tenha vencido aos 48 do segundo tempo, foi uma vitória excepcional, mas a do Ceará não havia nenhum prognóstico, assim, era mínimo. As odds eram de 9-1, era o melhor mandante, o Ceará vindo de 3 derrotas, o líder do campeonato, 52 mil pessoas no estádio, pelo amor de Deus, assim, era e ainda tomou um gol com 3 minutos, falha do goleiro, ainda ganhar de virada. O Ceará conseguiu essa vitória excepcional e saiu momentaneamente de qualquer briga contra o rebaixamento, assim, pelo menos no curto prazo, porque foi um resultado que trocou com aquele do Mirassol. Mas tirando resultados desse porte, como o Santos até conseguiu também contra o Flamengo, para ser justo, tá? O Santos foi lá e ganhou do Flamengo o gol do Neymar. Mas tirando resultados desse porte, o Juventude é goleado rotineiramente. O Fortaleza passa 5 derrotas seguidas. O Sport não ganha de ninguém. O Santos se mostra muito frágil. O Vasco não consegue reagir. Dentro desse campeonato, eu acho que esses times que brigam contra o rebaixamento, e o Grêmio, vou deixar ali o Grêmio guardadinho por enquanto ainda, mas o Grêmio é meio irregular. Mas os times que brigam contra o rebaixamento, eu acho que eles têm o potencial, de quebrar esse estigma. Porque, assim como a gente está vendo aí, os dados que o Fred trouxe, eles são a média. Já teve ano que só 46 pontos escapava, como também já teve um ano que com 39 pontos escapou. Então, assim, a média é que com 43 você escapa, mas já teve com 39 escapando. Pelo que eu tenho visto dos times que brigam contra o rebaixamento, eu acho que me parece ser factível a possibilidade. Eu acho isso hoje, né? Posso amanhã achar diferente, mas eu acho hoje que o 16º talvez tenha menos de 43 pontos. Assim, tá? A média histórica diz para ter cuidado, mas o futebol que eu tenho visto também diz que para acreditar nesse Cássio, na frieza matemática... abaixo do que costuma acontecer. Na frieza matemática, se houver no segundo turno a mesma lógica de crescimento, iria para 41. Né? Iria para 41 o 16º, que seria somar 3 pontos, não em relação ao 40, somar 3 pontos em relação ao 38, tá? Que é a projeção atual do 16º. Somar 5 pontos já seria um segundo turno distorcendo demais a média de crescimento, né? Distorcendo demais aí a média desse crescimento. Então, é o alerta, Cássio, que esse slide traz. A armadilha de uma projeção baixa. Ela tende a ser mais baixa do que a média histórica? Tende.
Mas não vamos cair na armadilha de achar que vai ser 35, 37, 38. Vamos trabalhar hoje com 41, 40, 41 para o 16º, não para o 17º. Para o 16º já é um pouco mais realista, tá? Já é um pouco mais dentro da realidade. Falando sobre o Ceará, tá? Falando sobre o Ceará, a gente já passou aqui pela importância do Vitória. Hoje estamos fazendo esse bloco num formato mais curto, tá? E do Fortaleza a gente nem vai perder muito tempo detalhando que o Fortaleza já tem o jogo nessa terça-feira. A gente vai para o Ceará, Cássio, como você disse, foi a grande vitória da rodada, né, para o futebol do Nordeste. E o maior resultado do Nordeste nessa edição até aqui. Sim. Essa vitória, Cássio, devolveu a margem de segurança perdida. E aqui a gente traz a tela de que com 21 pontos em 16 jogos, 90% dos times, aliás, preciso fazer uma correção ali, que está até o 17º. Até o 17º não adianta não, tem que ser até o 16º. Tá? Enquanto você vai ajustando, Fred, tá. Só para poder dar ainda mais peso ao que Cássio falou, eu concordo, como foi gigante essa vitória do Ceará, que a gente já alertava aqui lá atrás, 2 jogos antes desse jogo contra o Cruzeiro, sobre a possibilidade do Ceará fechar o campeonato com 0-9 contra Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. E fechar já o consegue turno, né? quebrar, fechar o turno com 0-9. Então já consegue quebrar no primeiro grande desafio dessa sequência de 3 que ele vai ter. Então, muito importante essa vitória do Vozão, até porque os jogos anteriores, né, contra o Mirassol e contra o Corinthians, foram jogos onde o time acabou passando zerado. Então, a importância de ter vencido esse jogo, de reequilibrar a pontuação na tabela e de ganhar moral para outros 2 grandes desafios que ele vai ter aí contra Flamengo e Palmeiras, fundamental para o time continuar vivo aí dentro das suas pretensões no campeonato. Perfeito, tá? Deixa eu fazer aqui que eu fiz uma besteira. Pronto. Deixa eu trocar ao vivo aqui no ar. Agora sim, tá? Porque do primeiro ao 17º não adianta de nada. Caiu de 90% para 81%, tá? Porque de 31 times, 25 escaparam e só 6 caíram de times que tinham, nesse momento do campeonato, 21 pontos. Ou seja, de fato, o Ceará ele recuperou a margem de segurança e o que Ravel trouxe é justamente o comentário que eu ia fazer, Cássio. A gente já estava começando a enxergar o Ceará com 18, 19 talvez, sendo otimista, e o Ceará já foi para os 21, que era a missão que a gente deu antes do jogo do Mirassol. Então, para mim, é a famosa troca de resultado, né? Ele trocou a derrota do Mirassol, foi lá e conseguiu recuperá-la imediatamente. Contra... quebrou assim, foi por uma lógica muito improvável, mas trocou o resultado e conseguiu uma vitória para deixar o elenco acreditando ser capaz de muita coisa, porra, assim, nesse campeonato, tá? Porque o roteiro do jogo, 3 minutos, não é que tá 1-0 Cruzeiro, é 1-0 a partir de uma falha muito grave assim, do Ceará para desestruturar qualquer cenário. O Ceará vai lá e vira 2 cabeçadas de Galeano, chega a fazer um terceiro gol também de cabeça, anulado por um impedimento que não sei não se no semiautomático se seria anulado. Igor Siqueira do UOL. Também sei não, viu? Achei... trouxe a reportagem de apuração que provavelmente em 2026 a CBF vai implantar semiautomático na A e na B, que o semiautomático é aquele que a gente viu na Copa do Mundo, né? Assim, muito mais rápido, muito mais preciso. O gol do Ceará tem alguma chance de ser desse 3-1. E no final, quando o Dé fechou o time, assim, que o Cruzeiro só fez levantar a bola na área e praticamente não conseguiu muitas oportunidades claras. Assim, é um resultado para você se achar capaz no decorrer da competição. E como você falou, troca um revés que foi duríssimo, tá? O revés pro Mirassol. Mas agora, primeiro, o próximo jogo contra o Flamengo já é 50 mil pessoas fácil, assim, contra o Flamengo no Castelão. Mas, em termos bem... a galera não me entenda mal, mas assim, na matemática que a gente tinha falado, já é um Ceará tranquilo, tá? Assim, franco atirador para esse jogo. Total. Deu margem, né?
E aí, outro ponto, o Cauê vai comentar alguma coisa? Tirou esse Mas com energia, o importante disso é o Ceará vai pegar esse Flamengo, que pode ser achar todo poderoso e tal, mas com energia, pô. De acreditar que dá e talvez um modelo de jogo que ajude o Ceará, porque o Flamengo vai para cima, por mais que seja fora de casa. E talvez ajude nesse modelo de jogo do Ceará porque com o Mirassol em casa, o Ceará teve toda aquela obrigação de, opa, eu sou mandante e tenho que resolver. E muitas vezes esse time do Ceará é aquele time que é o reativo, que encaixa bem a marcação para sair rápido nos contra-ataques e resolver a partida assim. Então, por mais que seja um jogo com um Flamengo muito forte, mas você também tem esse modelo de jogo que talvez seja mais atraente ao que Condé gosta de fazer. Sabe jogar esse tipo de jogo, viu? Sabe pois jogar é. esse tipo de jogo, professor O Condé. jogo do Cruzeiro tá aí. Foi muito bem jogado o jogo do Cruzeiro. Muito bem jogado. Partida de William Machado absurda. Tá? E essa margem que o Ceará teve, tá? Ela já segura um pouquinho até a virada do turno. Só que aqui eu também tenho que fazer o ajuste. Eu tava viajando com esse negócio de 17º. Eu realmente errei aí na mão. Deixa eu colocar até o 16º, tá? Porque esse 79 aí vai virar 71, tá? Esse 79 vai virar 71. A gente, quem sabe, faz ao vivo e quem não sabe também, tá? Deixa eu colocar aqui. Por via das dúvidas, é melhor que a CBF não pegue essa tua ideia de subir só 3 anos que vem, não, viu, jovem? Tá aí, tá? Agora sim a tela correta, tá? Mas é uma margem. Que veja só, e esse cenário é com o Ceará perdendo as duas. Não trocou, não? Não atualizou, não, Fred. Não atualizou, não. Tá, deixa eu ver aqui o. Estranho. Acho que agora. Deixa eu colocar Não, de novo aqui. 17 ainda tá aparecendo ali. Agora vai, né? Agora vai. Pronto, agora foi. Caiu para 71% aí. Exatamente, 71%, tá? O próprio Bahia foi uma das exceções, né, que acabou rebaixado, tendo 21 pontos. Tendo 21 pontos ali na virada do turno em 2021. Mas esse é o desenho, tá? Mesmo que o Ceará perca as duas, ele ainda tá numa margem de pontuação que, porra, tá boa para virar o turno no cenário atual, tá? Tá boa para virar o turno no cenário atual. E aquele mesmo recorte que eu trouxe para o Bahia, eu trouxe aqui para o Ceará. Veja como 21 você já encontra poucos números vermelhos. Você encontra alguns ali, 3, né? Que foram os que a gente viu agora. É só uma forma mais fácil de visualizar. Né? O corte do 21 é um corte que hoje eu até chamaria do corte de segurança. Para a Vitória, para o pessoal que vem nessa corrida atrás, pensar em virar esse turno com 21 seria um sonho. Né? O Vitória é muito difícil, porque o Vitória tem só 2 jogos por fazer. Mas a meta. Precisaria de uma vitória e um empate, né? A meta teria que ser essa, 21 pontos. Eu acho que essa é a meta, tá? Eu acho que esse é o cenário interessante aí para o Ceará. E Felipe Vieira lembra bem, tem o jogo do Fluminense que não tá nessa conta, né? Então são os 2 jogos e ainda o jogo do Fluminense que o Ceará tá devendo. Então são 3 jogos perdendo, o Ceará ainda tem uma margem de segurança bem interessante, tá? A vitória, a verdade é que essa vitória foi gigantesca. Gigantesca. Uma vitória dessa no segundo turno decide permanência. Uma vitória dessa no segundo turno, nesse momento, das mesmas distâncias que aqui estavam, o Ceará, a gente ia dizer, o Ceará não cai mais. Fred, esse pode decidir campeonato. Mudou a liderança do campeonato, porra. Sim,
Mas veja o que eu tô dizendo, Cássio. O Flamengo não esperava nunca esse revés do O Cruzeiro. Ceará estava a 3 pontos do Z4, certo? Faltando 2 jogos, 3 para ele. Se tivesse a 3 pontos do Z4 na 35ª rodada e ganha um jogo desse, abrindo 21, 6 pontos, então acabou. Acabou. É o jogo da permanência do Ceará. Talvez a gente chame lá na frente. Mas onde é que o Ceará ficou? Ficou quando ganhou aquele jogo. Lá do Cruzeiro do Mineirão. Tá? E permite até pensar em mais. Devolve ao Ceará a chance de pensar em algo mais. Porque o Ceará vinha implodindo, né? O Ceará tinha perdido essa lógica de você olhar para um campeonato de meio de tabela ou até para um campeonato de primeira página, onde ele se situa hoje. Com um jogo Só a não menos, mas pode ali- só não pode sentar, que é o que a gente fala muito, nesta pontuação e esquecer as necessidades de contratar. Isso. Para além de Ou como o vir, André, alguma. ou como o Isso. André lembra bem aqui também no chat, assim, essa realidade de turno, de momento é uma coisa, realidade de retorno é outra completamente diferente. O Ceará fechar o campeonato com esses 3 times brigando para título, mas pelo amor de dificilmente Deus, o estarão, Ceará tá? tem que chegar. Eu acho que não vale contar com isso, não, Fred. O Não Ceará vale tem que chegar contar, na 35ª rodada com 43 pontos. Tem que chegar, 43, isso eu concordo. 44 Isso eu pontos. Tem que concordo. chegar. Isso eu concordo. Quer vaga de Libertadores é tudo. A turma aí em cima é você lógico. contar muito que vai estar todo mundo A vaga decidido nas suas direta na vidas. Libertadores. que a gente tá Exato. sempre pré. E times fortes, né? Times fortes são sempre mesmo mesclando, mesmo tirando Sim. tranquilos, são. Pense uma coisa complicada, pegar time muito forte jogando tranquilo. É horrível, pô. É horrível, tá? Os caras sem a pressão no pé, meu irmão. Os caras rendem com uma Exatamente. Tá? facilidade muito grande. Mas, para além de uma grande vitória técnica, moral, que restabelece 100% da confiança, que resgata desconfiança de torcida, que protege Léo Condé novamente, que só não pode criar uma muleta para a gestão de futebol em relação a reforços, mas que todo o cenário positivo restabelece, para além disso tudo, matematicamente foi espetacular. Pô. O Ceará caminhava, a verdade é a seguinte, quando a gente chegou aqui no raio-x e colocou o Ceará entrou no corredor polonês, o Ceará caminhava para fechar o turno completamente embolado. Com 8 com derrotas em Vitória, 9 jogos. Com Vitória, com Fortaleza, com Vasco, com Santos. O Ceará ia se tornar um desses times. O Ceará caminhava para se tornar um desses times. A lógica é que ele ainda tem esses times próximos a ele. A não ser que ele faça muito fora da curva e também ganhe um dos 2 próximos jogos, Flamengo ou Palmeiras. Tá? O jogo dentro de casa vai ser transformado num Castelão com 40 e tantas mil pessoas, vai ser uma mobilização absoluta. Mas mesmo Mas assim. era não emparelhado e agora vai estar no retrovisor, né, Fred? Exatamente. Ele seria um deles. Ele agora, no pior dos cenários, que seria perder os 2 jogos, eu tô deixando o Fluminense meio de lado mesmo. Tá muito longe, não dá para contar com esse jogo agora, nem marcado tá. Ele seria o alvo preferencial de novo. Ele hoje sequer é o alvo preferencial. Hoje está se tratando ali Grêmio, Santos, Vasco, Vitória, Fortaleza, um bloco do qual o Ceará não pertence nessa rodada. Para que ele volte a pertencer agora, são 2, 3 rodadas dando tudo errado de novo. Então essa vitória realmente deu margem de segurança ao Ceará, tá? E uma segurança relativamente de média duração.